Você já se sentiu esmagado pela angústia, com o coração pesado, sem saber a quem recorrer? Assim como o rei Davi clamou a Deus no Salmo 6. Este momento é seu convite para abrir a alma, despir-se das máscaras e lançar cada ferida, cada medo, cada dúvida, aos pés daquele que nunca abandona seu filho em desespero. Nesta oração poderosa de salvação e renovação, você será guiado por uma conexão profunda com um Deus amoroso, que não apenas ouve seu clamor, mas se compadece e age com infinito cuidado sobre suas lágrimas ocultas e fardos invisíveis. Não importa se sua luta é uma doença silenciosa, um desespero financeiro, um conflito familiar desgastante ou uma tristeza profunda que insiste em permanecer, aqui acolhemos suas dores e oferecemos um caminho verdadeiro para a paz interior. Vamos juntos, em um momento sagrado, proclamar fé e esperança, porque entregar sua história nas mãos de Deus não é sinal de fraqueza, mas a força genuína que transforma a aflição em vida nova. A oração será sua aliada, o primeiro passo de uma jornada, onde a luz da manhã romperá as sombras, renovando seu espírito e garantindo que o tempo da dor chegou ao fim. Confie no amor fiel que nunca falha e permita que a presença divina cure, restaure e lhe traga a paz que sua alma tanto anseia. Não está sozinho. Venha fortalecer essa corrente de fé e transformação e descubra como sua vida pode renascer pela oração. E se ainda não é inscrito, aproveite para seguir o canal e fazer da oração diária o seu refúgio e a fonte de sua vitória. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Amigos, irmãos de jornada, a vida moderna, com sua velocidade vertiginosa e suas demandas incessantes, muitas vezes nos empurra para um canto onde a angústia parece ser a única companhia. Ela se manifesta de tantas formas. Talvez seja aquela dor no peito que não passa, mesmo sem um diagnóstico claro, a doença silenciosa que corrói por dentro. Um segredo que você carrega e que pesa como uma montanha. Ou quem sabe seja o desespero financeiro, a pilha de contas que cresce mais rápido que sua capacidade de saldá-las. O medo constante de não conseguir suprir o básico para você e sua família. A sensação de que o chão está prestes a desabar sob seus pés. E não raro, essa angústia se veste com as roupas de um conflito familiar desgastante. As palavras não ditas ou ditas com rancor. Os laços que se rompem. A distância que se instala entre aqueles que um dia foram inseparáveis. A ferida da incompreensão, da mágoa cultivada, do perdão que parece impossível de ser dado ou recebido. E, por vezes, é simplesmente uma tristeza profunda, que insiste em permanecer. Uma névoa densa que cobre a paisagem da alma, roubando o brilho dos dias e a alegria das pequenas coisas. Um vazio que nenhuma conquista material parece capaz de preencher. Em meio a tudo isso, a voz interior pode nos sussurrar. Você está sozinho. Ninguém entende. Não há saída. E é exatamente nesse ponto de exaustão, nesse limiar entre a desesperança e um último fio de fé, que somos convidados a seguir os passos de Davi, não apenas no clamor, mas na certeza de que há um Deus amoroso, um Pai de infinita compaixão, que não apenas ouve nosso clamor, mas se compadece e age com um cuidado que transcende toda a nossa compreensão. Ele não está distante, observando impassível sua dor. Ele está perto, inclinado para ouvir cada palavra nem dita, cada lágrima oculta, cada fardo invisível que você carrega. Imagine por um instante a cena. Você está diante de um rio caudaloso, carregado de todas as suas dores, seus medos, suas ansiedades, suas frustrações. E Deus, com a paciência de um pai, não pede que você construa uma ponte sozinho, nem que tente atravessar a nado com toda essa carga. Ele simplesmente estende a mão e convida. Lance tudo em mim. Eu sou o seu refúgio, a sua força. Eu sou o rio que leva, o solo que absorve, o abraço que acalma.
Entregar sua história nas mãos de Deus não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. É a manifestação da força genuína. A coragem de admitir que não podemos tudo por nós mesmos. E que há uma fonte de poder muito maior, muito mais sábia e muito mais amorosa do que a nossa própria. É reconhecer que a verdadeira liberdade começa quando soltamos o controle e confiamos que alguém maior está no comando. Essa entrega é a chave que transforma a aflição em vida nova. Pense bem, quando você se agarra à sua dor, à sua preocupação, à sua raiva, você está, de certa forma, tentando controlá-las, entendê-las, resolvê-las com seus próprios recursos. Mas essas emoções, esses fardos, são como areia movediça. Quanto mais você luta, mais afunda. Ao entregá-los a Deus, você não está desistindo, está se permitindo ser erguido, está abrindo espaço para que o amor divino cure o que sua mente e seu corpo não conseguem. É um ato de humildade que se converte em empoderamento, uma rendição que se torna vitória. E a oração, meus queridos, é a nossa aliada nesse processo. Ela não é apenas um ritual, uma lista de pedidos entregues a um ser distante. A oração é o primeiro passo de uma jornada, uma conversação íntima, um diálogo constante com aquele que nos conhece mais profundamente do que nós mesmos. É através dela que a luz da manhã começa a romper as sombras mais densas da sua alma. Pense em um quarto escuro há muito tempo. A oração é a fresta que você abre, por onde os primeiros raios de sol penetram, revelando a poeira, os cantos esquecidos, mas também a promessa de um novo dia. Ela renova seu espírito, não porque sua situação muda instantaneamente, mas porque sua perspectiva se transforma. Você passa a enxergar a dificuldade não como um fim, mas como um caminho, uma oportunidade de crescimento, um palco para a intervenção divina. Permita que essa oração seja o seu guia, o alicerce onde o tempo da dor chega ao fim. Não estou dizendo que a dor cessa de existir magicamente, mas que seu poder sobre você é quebrado. A dor pode persistir por um tempo, mas o desespero que a acompanha é substituído pela esperança. A ansiedade dá lugar à paz. A solidão é preenchida pela certeza da presença divina. É como uma tempestade. Você pode não conseguir pará-la, mas a oração lhe dá o abrigo seguro, a força para resistir e a fé para saber que o sol sempre volta a brilhar. É fundamental que você confie no amor fiel que nunca falha. Em um mundo onde as promessas são quebradas, os compromissos são desfeitos e os relacionamentos se desintegram, a fidelidade de Deus é a âncora que nos mantém firmes. O amor dele não é condicional, não depende do seu desempenho, da sua perfeição, da sua capacidade de ser bom o tempo todo. Ele te ama em sua imperfeição, em sua luta, em sua falha. E é esse amor incondicional que nos cura, nos restaura e nos traz a paz que nossa alma tanto anseia. Ele restaura não apenas o que foi perdido, mas aquilo que nem sabíamos que precisava ser restaurado. A nossa fé na vida, a nossa capacidade de sonhar, a nossa alegria de existir. Essa paz, ela não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus em meio a eles. A serenidade que permite que você durma em meio à tempestade, sabendo que há um mestre no barco. É a calma para tomar decisões sábias quando o caos tenta te dominar. É a certeza de que não importa o que aconteça, você está seguro nas mãos daquele que te criou e te sustenta. Eu sei que a vida moderna nos incita a buscar soluções rápidas, a consertar tudo com nossa própria astúcia. Mas muitas vezes, a verdadeira cura e a renovação vêm de um lugar mais profundo, de um silêncio que só a oração pode trazer, de uma entrega que só a fé pode proporcionar. Quando você permite que a presença divina cure, ela não apenas alivia os sintomas, ela vai à raiz da sua angústia, do seu vazio, da sua tristeza. Ela reconecta você com o seu propósito, com a essência de quem você é. Sua vida pode de fato renascer pela oração.
E o que significa esse renascimento? Significa encontrar um novo fôlego para encarar os desafios. Significa ver beleza onde antes só via desespero. Significa perdoar e ser perdoado, curar relacionamentos, reconstruir pontes. Significa redescobrir a alegria em coisas simples, em um amanhecer, em uma conversa sincera, em um momento de gratidão. Significa ter a coragem de seguir em frente, mesmo quando o caminho ainda não está totalmente claro, porque você sabe que não está caminhando sozinho. Significa ter a certeza de que não importa o que as circunstâncias atuais digam, sua história não termina na dor, mas se desenrola para a glória. Momento de oração e conexão. E agora, meu amigo, minha amiga, é o seu momento. É o momento de abrir seu coração, de se despir de todas as suas defesas, de todas as suas máscaras. É o momento de clamar, de chorar se for preciso, de expressar cada dor, cada medo, cada dúvida. Eu estarei orando com você, guiando suas palavras, mas saiba que a voz mais importante a ser ouvida agora é a sua. E o ouvinte mais atento é o nosso Pai Celestial. Feche seus olhos por um instante, respire fundo. Sinta a presença de Deus envolvendo você, não como um julgamento, mas como um abraço de amor puro e incondicional. Oração guiada. Amado Deus, Pai de toda compaixão e misericórdia, eu me apresento diante de Ti neste instante. Eu venho com o coração pesado, talvez com a alma ferida, com a mente cansada pelas preocupações e pelos fardos que tenho carregado. Senhor, Tu conheces cada lágrima que derramei em segredo, cada suspiro que escapou dos meus lábios quando a força parecia me abandonar. Tu conheces a angústia que me consome, o nó na garganta, a dor que insiste em morar em mim. Senhor, eu te entrego agora a minha doença silenciosa, aquela que me tira o sono e a paz. Eu te entrego os meus desespero financeiro, as dívidas, a incerteza do amanhã, a falta de provisão que me tira o fôlego. Eu te entrego os conflitos familiares que dilaceram minha alma, as mágoas, as palavras não ditas, os laços rompidos. Eu te entrego esta tristeza profunda que insiste em permanecer, que rouba a minha alegria e apaga a minha esperança. Eu confesso, Pai, que muitas vezes tentei resolver tudo sozinho, com minhas próprias forças, e falhei. Eu tentei controlar o incontrolável, e me esgotei. Mas hoje, eu escolho te entregar cada um desses fardos. Eu os lanço aos teus pés, não como um sinal de fraqueza, mas como um ato de fé e de verdadeira força. Eu confio em teu amor que nunca falha, em tua fidelidade que nunca se abala. Espírito Santo, eu peço que venhas e visites cada canto da minha alma, e venhas e cures as feridas mais profundas, aquelas que nem eu mesmo consigo nomear. Restaura a minha esperança, renova a minha fé. Traga a paz que excede todo o entendimento para o meu coração e para a minha mente. Que a tua luz dissipe toda a sombra, todo o medo, toda a desesperança. Eu clamo pela tua intervenção, Pai. Que a tua mão poderosa se mova em minha vida, em minhas circunstâncias, em minha família, em minhas finanças, em minha saúde. Que o tempo da dor chegue ao fim, e que um novo tempo de renovação, de alegria e de vitória comece agora. Eu creio que Tu és um Deus que não apenas ouve, mas age com poder e amor infinito. Ajuda-me a enxergar as lições em meio às dificuldades, a encontrar a Tua presença mesmo nas tempestades. Dá-me sabedoria para as decisões, paciência para os processos e perseverança para a jornada. Que a minha vida seja um testemunho do Teu poder transformador, da Tua capacidade de fazer novas todas as coisas. Eu te agradeço, Senhor, porque sei que já estás operando. Eu te agradeço porque Tu me ouves e te compadeces de mim. Eu te agradeço porque não estou sozinho e porque em Ti encontro refúgio e salvação.
Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém. Reflexão final e convite à fé. Permita que essa oração ressoe em seu espírito, não apenas como palavras recitadas, mas como confiar naquele que tem. É sobre encontrar luz mesmo nas sombras mais profundas e saber que, mesmo quando a vida parece desabar, há um amor inabalável que nos sustenta. Como disse o poeta Rumi, você nasceu com asas. Porque prefere rastejar pela vida. A fé nos convida a usar essas asas, a elevar nossa perspectiva, a voar acima das adversidades com a força que vem de Deus. Sua vida não está fadada à angústia ou à tristeza. Você foi criado para a paz, para a alegria, para a plenitude. E o caminho para essa plenitude, muitas vezes, começa com um simples ato de entrega e confiança. Que essa oração seja um marco em sua vida, o ponto de virada onde o desespero se transforma em esperança e a aflição em vida nova. Mas o que você fará com essa esperança que foi reacendida? Você permitirá que ela seja um fogo que se apaga, ou a alimentará diariamente com a busca pela presença de Deus? Para que possamos encerrar este momento sagrado, eu o convido a orarmos juntos um salmo que fala profundamente sobre a proteção e a libertação de Deus, uma âncora para os corações aflitos. Vamos meditar e orar o Salmo 34. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma gloriar-se-á no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei o Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus medos. Os que olharam para ele foram iluminados. Os seus rostos nunca ficaram envergonhados. Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me ouviu e me livrou de todas as minhas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provei e vi que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temam ao Senhor, vocês, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem sofrer necessidade e passar fome, mas aos que buscam o Senhor, bem algum lhes faltará. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Qual é o homem que deseja a vida e quer muitos dias para ver o bem? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir engano. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que fazem o mal, para exterminar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito contrito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles se quebra. A maldade matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Que este salmo seja a sua rocha, a sua canção de esperança e a sua declaração de fé. Continue buscando a Deus, continue orando e permita que a presença dele transforme sua vida a cada dia. Com toda a minha fé e oração. Amém. Se você foi abençoado por esta oração, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu amém nos comentários para fortalecer nossa corrente de fé. E se ainda não se inscreveu no canal, faça-o agora e faça da oração diária o seu refúgio e a fonte de sua vitória. Que a paz de Deus esteja com você.